Eu sou o deputado Guto Zacarias, coordenador do MBL, e hoje eu estou cercado de 20 esquerdistas. Vamos debater alguns assuntos pertinentes. Bom, o vídeo tá no 1.25, beleza? Eu vou reagir aqui ao Guto Conservador versus 20 esquerdistas. É um dos canais mais vistos, é um dos vídeos mais vistos do canal Foco, beleza? Nossa primeira questão, a escala 6x1 deve ser mantida. Quem quer discutir Beleza, pauta 1, aí eles vão chamar, acho que eles vão explicar aqui, vamos ver. isso aí? Começar assuntos, participantes devem correr até a cadeira ao final da contagem. O primeiro a sentar no centro pode iniciar o debate. Vamos dar start aí. Bom, primeiramente, bom dia. Sou o Guto, como é seu nome? Renata Rangel. Renata Rangel, você é afiliada a algum partido? PT. Você é afiliada ao PT? Você já disputou a eleição pelo PT? A vereadora recentemente. Quantos votos você fez? Aqui qual cidade? Não, Caxias. Duque de Caxias. Sem verba, 93 votos, uma campanha única. Difícil fazer campanha no Brasil, né, Renata? Ainda mais com a venda de votos. Com certeza. Inclusive, enfim, mas a gente deixa essa discussão Pula para uma outra isso. história. Vamos Bom, legal aqui, né? O Guto já começou perguntando quem ela é, tal, querendo conhecer, né, a pessoa que vai debater com ele, até para ele poder partir de alguns preceitos que talvez essa pessoa tenha. Sobre a pauta aqui, a escala 6x1 deve ser mantida. Cara, é claro que ninguém gosta desse tipo de regime de trabalho. Eu já trabalhei em comércio, já trabalhei vendendo cartão no Extra, no Hipercar, e de fato é um regime de trabalho complicado, né? Ruim e tal. Mas, cara, eu acho que não é algo que deve ser proibido ou não pela legislação. Eu acho que as pessoas têm que ter a liberdade de fazerem isso caso elas queiram. E eu acho que isso é um problema muito mais do jeito que hoje o Brasil ele trata as leis trabalhistas do que efetivamente a gente ter uma lei que proíba ou permita a escala 6x1. Né? Então, o problema real hoje é que não dá para acabar com a escala 6x1 numa canetada, né? Passando o regime para 5x2 ou 4x3, que seja, porque você vai acabar com pequenos comerciantes, né? Pega uma padaria, padaria de bairro aí, onde o dono da padaria não deve ganhar muito mais do que 5.000 reais, por exemplo, ali de lucro no final do mês, depois de pagar tudo. 5, 7 mil reais. Não é um salário absurdamente alto, tampouco é um salário baixo, obviamente. Mas esse salário, por exemplo, em São Paulo, ou aqui em São José dos Campos, onde eu moro, você vive classe média, normal, você não tem luxo, né? Também não falta absolutamente nada, mas não é um salário definitivamente alto. Se você tem filho, então, aí que realmente não é um salário alto. Então, assim, imagina você proibir essa pessoa de ter uma escala 6x1, onde ela vai precisar contratar mais gente, só que você não pode contratar uma pessoa para trabalhar só o final de semana, por exemplo, só os 2 dias do final de semana, você não pode contratar uma pessoa para trabalhar um dia só, porque tudo gera vínculo trabalhista, e aí a nossa própria lei acaba impedindo que se acabe com a escala 6x1. Então, se você pudesse, por exemplo, ter um pouquinho mais de liberdade na negociação entre o trabalhador e o empregador, conseguisse arrumar pessoas para trabalhar só aos finais de semana, pessoas que pudessem, quisessem ter uma grana extra, etc. Como acontece com pessoas que vão trabalhar nos Estados Unidos, né, que fazem seus próprios horários, trabalham em lanchonete, trabalham em alguns dias, outros não, fazem um acordo que seja benéfico para elas ali. No Brasil não pode fazer isso, então acaba que você prejudica as empresas. Então o cara que hoje ganharia ali 5.000 reais, ele vai precisar contratar mais uma pessoa que vai precisar pagar no mínimo, né, o salário mínimo dela ali, vai precisar pagar impostos, etc. Tudo isso já dá 2.000 reais. Ou seja, você estaria tirando uma boa parte, uma parte representativa do lucro de um cara que já não ganha tanto assim. E mais, né? Essa pessoa provavelmente não absorveria esse lucro. Ela jogaria esse lucro ela não absorveria esse custo. Ela jogaria esse custo nos produtos. Aí os produtos ficariam mais caros, logo atrapalharia o consumidor final. Então é um tipo de política pública que, se mal pensada, prejudica as pessoas na ponta, prejudica os mais pobres, os consumidores. Essa pauta que a gente está discutindo é uma pauta que ganhou o debate público nos últimos dias, né, nas últimas semanas. Talvez foi a maior pauta da política brasileira no pós-eleição, que foi uma PEC da deputada do PSOL, a Erika Hilton, que é lá do meu estado, lá do estado de São Paulo, que ela queria basicamente proibir a escala 6x1. E no projeto dela, que é um projeto, como vários projetos que ela faz, cheio de erros, inclusive tem um erro matemático no projeto, que confunde ali as horas trabalhadas, ela, além de proibir a escala 6x1, ela também coloca como obrigatória a escala 4x3. Se você quiser trabalhar não na escala 6x1, mas em outra escala, se essa PEC fosse aprovada,
ela seria proibida, né? Mas a escala 6x1, pra mim, deve ser mantida por quê? Porque a produtividade do brasileiro hoje é muito baixa. Um dado muito importante que eu gosto de provar é que os Estados Unidos não é dos países mais produtivos do mundo. Tem produtividade alta, mas não é dos mais produtivos do mundo. Um trabalhador americano tem a produtividade de 4 trabalhadores brasileiros. O que a gente tem que fazer urgentemente é aumentar a produtividade do brasileiro para que ele possa, com mais produtividade, trabalhar menos e ganhar mais. Enquanto a gente não mudar essa questão da produtividade, não vai ser com uma canetada de um político lá de Brasília que a gente vai fazer as pessoas trabalharem menos e ganharem mais. A gente viu recentemente, há 10 anos, inclusive esse ano faz 10 anos, ter a aprovação lá em Brasília da PEC das domésticas. Provavelmente foi apoiado por você, com certeza foi apoiado... Não foi, mas deveria. Com certeza eu ainda não era filiada. Com certeza foi apoiado pelo Partido dos Trabalhadores e do Partido de Esquerda. Após 10 anos da PEC das domésticas, é um completo fracasso. Nós avisamos lá atrás que esse projeto seria ruim, foi aprovado, faz 10 anos, ou seja, já dá pra gente avaliar. Empregada doméstica? Desculpa. Não tem. Direta. Não tem. Mas você tem noção de como funcionava a carga horária de uma empregada doméstica? Porque eu fui doméstica. Então, assim, você não tem hora nem para entrar nem para sair. Assim, desculpa, eu sei que a gente está fugindo um pouco, mas como você tocou no assunto das domésticas, eu sou servidora federal do Ministério do Trabalho e eu cansei de ver empregadas domésticas sem ter direito a 3 parcelas de um salário mínimo do seguro-desemprego, porque era opcional o empregador recolher o FGTS. Essa PEC, a ideia inicial dela não era do jeito que ela foi. Você sabe, né, como funciona. A gente joga para o alto e espera que alguma coisa seja convertida. Qual é a ideia inicial da PEC das era domésticas? Obrigar o FGTS a ser recolhido por todos os patrões e você manter uma escala de horário que elas tivessem direito a todos os adicionais noturnos, horas extras. A ideia inicial era essa. Porém, quando a gente vê a forma com que nós, brasileiros, fazemos com a legislação, a gente tenta tortuar. Você vê empregadas com uma hora de almoço de 4 horas, onde ela não vai ter acesso ao voltar para casa ou fazer outra tarefa, só para que ela chegue às 6 da manhã no trabalho, pare às 10, entre em almoço e volte quando a criança volta da escola. Todos esses direitos que você acabou de citar. O debate tá até que legal, né? Eles estão se escutando aqui. Eu acho isso bacana, né? Ela tá tentando colocar os pontos dela, o Guto escuta bem, coloca os pontos dele. Mas, cara, o Guto ele tem razão aqui, porque, né, sobre a escala 6x1, né? Foi uma PEC que não funcionou. Hoje a maior parte das empregadas domésticas estão na informalidade porque justamente não deu certo, né? Tentar colocar mais regras para poder encaixar elas dentro da CLT, etc. E acabou que aumentou muito o número de informalidade, porque aumentou o número de diaristas, né? Reduziu o número de empregadas domésticas que são ali realmente contratadas para ficar todo dia, né? 8 horas por dia, etc. E então, assim, não funcionou, não teve o efeito desejado, né? Que as domésticas teriam graças à PEC das domésticas, as domésticas não têm. Essa é a grande Sim, questão. mas é isso que eu tô te falando. A Porque o ideia ponto principal, inicial por era isso que eu entrei nesse tema os políticos de Brasília, eles vão lá, vão dar uma canetada, cheio de benesses, cheio de coisas bonitas, e essas coisas não funcionam. A ideia inicial da PEC das domésticas, a gente falou, o que está acontecendo vai ter informalidade de doméstico, o que está acontecendo vai ter desemprego de doméstico, o que está acontecendo não vai ter aumento salarial das domésticas. Vocês foram lá, aprovaram esse projeto, o PT foi lá, o seu partido foi lá, aprovou dizendo que as domésticas teriam todos esses direitos. Deu 10 anos. Hoje, 3/4 das domésticas continuam na informalidade sem esses direitos todos. O salário das domésticas nesses 10 anos só diminuiu e a informalidade só cresceu. Ou seja, era um projeto cheio de coisas bonitas. Na hora principal, deu errado. E a mesma coisa da escala 6x1. É um projeto cheio de coisas bonitas sobre a saúde do trabalhador. Eu, por exemplo, minha opinião sobre a escala 6x1, com certeza faz mal para a população. Com certeza. Você já trabalhou na escala 6x1? Nunca trabalhei, mas tenho certeza que faz mal para a população. Tenho certeza que faz mal para a população. Desculpa, eu acho que atrapalha o lazer de quem trabalha 6x1. É um lugar de fala. Você já trabalhou, tá? A pessoa dá risada. Gente, isso não tem nada a ver. Uma pessoa que nunca trabalhou numa escala 6x1 pode sim estudar sobre o assunto e falar sobre isso. Um médico para tratar câncer, ele não precisa ter câncer. Cara, esses argumentos são muito bobos quando você está num debate aqui, né? Mas ela tá indo bem. Ela deu uma risadinha ali, tentou dar uma lacradinha, mas tá indo bem. Atrapalha você conseguir até aumentar a sua produtividade, porque você não consegue fazer um curso profissionalizante porque você está trabalhando na escala 6x1. A questão principal é a solução para acabar com isso, que eu acho ruim, que é a escala 6x1. Quando a galera começa a levantar a mão, né, é porque eles querem trocar a pessoa que tá ali, né? Eles acham que ela não tá indo muito bem. Não é a gente dar uma canetada em Brasília, é aumentar a produtividade desse Deixa eu entrar logo no assunto. Vamos começar. Você nunca trabalhou na escala 6x1 para entender o que é uma escala de trabalho árdua pegando 4 horas de transporte público no Rio. Sim. Já começa por aí. Com certeza. Por isso mesmo que eu acho ruim a escala 6x1. Sua escala é 3x4. Como é que você sabe minha escala? Porque você não é deputado? Sou deputado estadual. Os deputados trabalham de quando a quando somente na Câmara. Você bate ponto? Assembleia. Eu trabalho na Assembleia. Então, eu bato ponto. Eu trabalho todos os dias. Que horas você bate o ponto?
Depende do dia. Se tem alguma comissão que começa às Se 8, você- eu bato ponto às 7, 7h30. Se tem alguma comissão que começa às 10, eu bato ponto às 9, Você já 9h30. levantou às 4 da manhã e pegou 2 horas de transporte para saber se é benéfico ou não? Você ter 2 dias em casa de lazer, eu tô falando da escala 5x2. Mas, Renato, deixa eu só Só repetir. responde. Não, mas deixa eu só repetir um ponto pra você. Tá com medo. Eu sou... Não, eu nunca peguei. Não é que eu não vou responder, eu não trabalhei do jeito que você tá falando. Eu tô dizendo que a escala 6x1 faz mal pra população. Quem trabalha... Como você sabe se você nunca nem trabalhou nessa escala? Faz bem a escala 6x1? Exato, eu concordo, mas eu quero saber de você. As estatísticas... Cara, ela tá concordando e tentando rebater só porque ele nunca trabalhou. Assim, quando você não tem argumento para debater, você tenta você tenta invalidar ou a pessoa ou o argumento da pessoa, mas sem rebater. Não funciona, só fica feio. Estatísticas mostram que a escala 6x1 faz mal para a população. Atrapalha o lazer de quem trabalha 6x1, a pessoa não consegue Você estudar, a aumenta pessoa a não produtividade quando você diminui a carga trabalhista. Não faz isso, não faz o menor sentido. Não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por que que você aumenta a produtividade quando você reduz? Produtividade não tem nada a ver com o tempo que você tem de descanso ou o tempo que você tem de trabalho. Ah, então se aumentar os dias trabalhados, você aumenta a produtividade? Também não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Produtividade é você pegar o tempo que você tem disponível para trabalhar, então numa escala 5x2 você tem 5 dias na semana, 8 horas por dia ali, ou numa escala 6x1 você tem 6 dias na semana e 7 horas e 20, se eu não me engano, para dar as 44 horas totais, máximas, né? E aí você pegar aquele período que você tem para trabalhar durante o dia e dentro desse período o quanto você foi produtivo. A questão do brasileiro é que o brasileiro não é produtivo, ou seja, você pega ali 44 horas semanais, o brasileiro, eu não sei exatamente o número, vou dar um exemplo. Você pega 44 horas semanais, o brasileiro ele produz de fato 30 horas. Então você está falando que se você reduzir, dar 2 dias de descanso, ele vai passar a produzir 35 horas? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se ele produz 30 horas dentro de 44, provavelmente você reduzindo a carga horária dele, ele vai produzir menos horas ainda. Isso não vai resolver o problema de produtividade, né? O descanso só, por si só, não vai fazer com que ele resolva o problema de produtividade. Assim como se você aumentar um dia, fazer ele trabalhar todo dia de semana, também não tende a melhorar a questão da produtividade. Ponto. Sentido. Por quê? Tem um detalhe. Você falou dos Estados Unidos. Por que a gente, então, não muda a escala 6x1 e derruba as patentes pra gente ter mais tecnologia, pra gente ser mais produtivo, por exemplo? Pode fazer isso, não tem nenhum problema com isso. Então você entra com esse projeto, eu te ajudo. Meu problema é, o projeto da PEC que a gente está discutindo, que é a PEC da Erika Hilton, além de proibir a escala 6x1, ou seja, imagina que a pessoa quer trabalhar 6x1, ela não pode estar proibida. Imagina que a pessoa quer trabalhar... Você acha que vai passar com a proibição? Você sendo congressista, você sabe que o que a gente Eu não sou pleiteia... Você não é do Legislativo? Estar do Legislativo é uma coisa, estar do Congressista é quem está no Congresso. Eu não sou do Congresso. Você é estadual. Eu sou deputado Desculpa, estadual. eu pensei que fosse federal. Por isso que tá errando minha escala. Os deputados estaduais trabalham bastante lá em São Paulo. Inclusive os daqui do Rio, uma negação. Eu imagino. Mas, lá em São Paulo, inclusive, os do PT trabalham bastante. E você todo tempo fala que os do PT, a gente não tem maioria para conseguir formar a PEC da mesma maneira. Obrigado, Renato. Deu 11. Ela não conseguiu desenvolver, né? O Guto colocou uns argumentos bons e tal, e a conversa estava até bacana, foi respeitosa, então foi legal. Esse rapaz estava desesperado levantando a mão lá atrás, né? Tá até suado com uma pizza embaixo do braço ali. Ou ele tá nervoso, ou acelerado, ou tá calor no estúdio. Fala, irmão, seu nome é? Davi. Davi. Meu amigo. Você é filiado a algum partido? Sou filiado ao PDT, Partido Democrático Trabalhista. PDT, já disputou a eleição? Não, ainda não. Ainda não? Tá aqui do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Aqui do Rio de Janeiro. Vamos lá, a minha afirmação é a escala 6x1 deve ser mantida. Você, como bom trabalhista, ter saído os seus pitacos. Com certeza discordo, né, meu amigo? Então estamos aqui reunidos nesse debate. Queria falar para todos um bom dia. Vamos debater. Muito legal debater. Então vamos lá. Politicão mesmo, né? Estamos aqui reunidos neste momento. O trabalhismo é responsável, você sabe muito bem, né, pelos direitos trabalhistas. Então, a CLT, que é muito importante, imagino que você valorize, né? Vamos ver, vamos discutir. E também o 13º salário, que quando foi implementado, todos diziam que seria muito ruim para a economia, que seria uma coisa negativa, e hoje em dia nós vemos que é uma coisa muito positiva. Né? Davi, eu sei que você é do partido Ciro Gomes, adora ficar conversando. Vamos chegar lá. A escala 6x1 deve ser mantida ou não? Vamos chegar lá. E Legal que o Guto já viu que ele estava dando muita volta, já trouxe de novo pro assunto, né? O Guto é muito bom de debate, né? Por isso que ele faz, ele identifica rápido ali o que as pessoas estão fazendo, né? A última vez que nós tivemos uma redução na jornada trabalhista foi com a Constituição de 1988. Então a jornada de trabalho é de 44 horas semanais. O nosso cara deputado falou assim:
tem que ter mais produtividade. Então vamos lá. A Alemanha, ele não citou a Alemanha, alguém viu? Ele citou a Alemanha? Não citou a Alemanha. A Alemanha, que tem uma jornada de trabalho menor que a do Brasil, tem uma produtividade mais alta. Então a gente Ele está tentando usar uma técnica aqui que é trazer todo o público, né? Ele não está falando diretamente com o Guto, não está debatendo diretamente com o Guto. Ele está falando para o público, buscando a aprovação do público para tentar se sobressair de alguma forma no debate aqui. vai cair no seu argumento. Qual foi o seu argumento? A produtividade é baixa por quê? Vamos às raízes dessa baixa produtividade. Por exemplo, a falta de educação, a falta de formação técnica e teórica para o nosso povo, que depende do quê? Investimento público, investimento do Estado, que o MBL, obviamente, é contra. Além disso, a gente precisa de capacidade. O Guto é do MBL, né? Então ele já ataca diretamente a instituição que o Guto faz parte para tentar de alguma forma, né, desestabilizar ou descredibilizar ele. E é mentira, o MBL não é contra o investimento na saúde básica, pelo contrário. O MBL é um dos poucos movimentos no Brasil que falam que tem que mudar a pirâmide de investimento. A gente investe muito mais na faculdade do que na educação básica. Então você tem que inverter isso, você tem que investir mais na educação básica e menos lá quando as pessoas estão chegando na faculdade. Capacidade de escala, porque a China tem uma capacidade de escala gigantesca porque tem uma população muito grande. Eu vou a perguntar... gente tem uma população muito grande, mas Davi, vamos fechar o argumento. Calma, meu amigo, já vou te dar a palavra, vamos chegar lá. Cara, ele tá viajando, né? Já foi para CLT, para educação básica, para China. Ele tá, sei lá o que ele tá tentando fazer, ele tá dando um monte de volta aqui, mas ele não tá respondendo, né? Por que a escala 6x1 deve ser mantida ou não. Então calma. Sem se afobar. É que eu quero discutir a escala 6x1. No limite. Então vamos à escala 6x1. Qual é a ideia? Conforme a nossa colega falou aqui. Você faz a PEC e você é um deputado. Você tem a obrigação de saber isso. A PEC, ela é o processo. Ela vai chegar no final. Ela tem que passar pelo legislativo. Então o que a nossa gloriosa deputada fez? Ela colocou a PEC assim. A escala vai ser 4x3. Mas nós sabemos que o covil de ladrões, que é o parlamento brasileiro, chefiado pelo Arthur Lira, é extremamente contrário a essa pauta, extremamente favorável às ideias neoliberais que o nosso camarada defende. Com certeza. Com certeza, Arthur Lira é um neoliberal clássico. Meu Deus do céu. O dia que o Arthur Lira for liberal, eu sou marrã. Então, vamos debater. Não, Eu sou marrã. O Arthur Lira não é liberal, ele é comunista, não é? Tu acha isso, né? Ele não é liberal, não, ele é comunista. Eu acho que o Arthur Lira é um... fantasma do comunismo. Eu acho que o Arthur Lira... Então vamos lá, vamos chegar. Eu acho que o Arthur Lira é um deputado fisiológico do Centrão, só isso. Fisiológico do Centrão que defende as pautas neoliberais sempre a favor do mercado, porque todas as pautas do mercado passam no Congresso e a escala 4x3 não vai passar conforme você falou, então ele não é a favor do trabalhador. Ele é a favor... Sabe quem defende as pautas de mercado? O Lula. A escala 4, né? A escala 6x1 não vai. Então, a PEC da escala... Posso falar, Davi? Deixa eu terminar, posso terminar, vou te dar a palavra. Sabe quem é uma economia socialista de mercado? Quem é um regime, né, socialista de mercado? A China. Sempre terminando, eu nunca tô conseguindo falar. Você pergunta qual é a posição do Arthur Lira, eu tento responder, você não deixa. Vamos lá. Você falou do Arthur Lira, vamos lá. Escala 6x1. Você disse que você é contra a manutenção da escala 6x1. Exatamente. Então qual é o acordo que a gente vou fazer uma pergunta pra você. Diminuir a escala para 5x2 e colocar 40 horas semanais. Então a gente vai proibir a escala 6x1 e instituir a escala 5x2, é isso? Esse é o debate. Isso significa... Eu estou defendendo 5x2. Eu tô perguntando. É isso, mudar de 6x1 e instituir... 4 horas, só 4 horas, de 44 para 40, é uma diminuição ok, que não afeta a produtividade, e a gente proíbe que as pessoas tenham que trabalhar necessariamente 6 dias na semana. Coloca. Produtividade não tem nada a ver com o tempo total de trabalho. Produtividade é uma correlação do tempo de trabalho versus o tempo de produção. Meu Deus do céu, cara. 5 dias para você ter uma folga, para você não achar que o domingo vai ser o pior dia, porque você sabe que na segunda-feira você vai ter que trabalhar muito para ganhar pouco, porque o salário mínimo no Brasil é extremamente desvalorizado. Não é o salário mínimo do Diese, é um salário mínimo de R$ 1.412. Então, normalmente quem trabalha na escala 6x1 recebe R$ 1.412. Então, porque é a tragédia do povo brasileiro, certo, meu camarada? Já posso falar? Vai que vai. Sem interromper. Então a gente vai diminuir um dia de trabalho de uma porcentagem grande da população brasileira que trabalha na escala 6x1. Tamo junto. Qual é o impacto financeiro disso? Vamos trabalhar no impacto financeiro? Qual é o impacto financeiro? Então vamos lá, qual seria o impacto financeiro? Não, perguntando pra você. Quem tá pedindo... Não, eu falei pra caramba, não, tu me interrompeu. O meu ponto é... Tá, né? É muito fácil você falar que vai fazer. É o exemplo que eu dei ali da padaria, do mercadinho. Ah, não, vamos fazer. Legal, bonito, bacana, né? A maioria das pessoas vai querer isso mesmo. Ser proibido de trabalhar 6 dias e folgar um só. Mas e o mercadinho? E a padaria, que tem 1, 2 funcionários só? E a loja de autopeça? Cara, e esses pequenos comércios que tem ali 1, 2 funcionários e não podem, simplesmente por um fôlego financeiro, contratar mais um. Ou se contratar mais um, isso vai reduzir o lucro dessa pessoa pela metade. E aí, como é que você faz com essas pessoas? Numa Magazine Luiza, numa Pernambucanas, num Itaú. Cara, isso não vai ser problema. Esses caras têm dinheiro.
Agora, você não pode fazer isso num país onde o microempreendedor, né, as microempresas são quem realmente vão ser prejudicadas. Você garante que não vai ter impacto financeiro disso? Tu quer falar ou tu quer deixar eu falar? Eu vou falar do impacto financeiro então, mas eu vou fazer um argumento. Vou perguntar. Não vai ter impacto financeiro Como de que a diminuir gente faz assim? com que a Que é o que a gente produtividade vai fazer. aumente Ó, antes e o disso, salário... A gente vai. Não vai aumentar. falar, pode falar. Vou falar. Se eu puder falar um pouquinho, né? A gente não vai aumentar a produtividade do brasileiro, até lá, com certeza não vai aumentar. Por que não vai aumentar? A gente vai aumentar a produtividade do Brasil até a aprovação dessa PEC? Cara, já percebeu que ele não soube responder do impacto financeiro, tiraram ele, né? A moça que já queria ter sentado aquela hora. Vamos lá? Bom dia, deputado. Como que é o seu nome? Nicole. Nicole, filiada com o partido? Não. Tá bom. Nicole, eu defendo que a escala 6x1 deve ser mantida. Sim, o senhor perguntou qual o impacto financeiro disso, Uhum. pois eu, como dona de casa e mãe, vou explicar para o senhor. O fim da escala 6 Cara, é horrível esse argumento. Eu, como dona de casa e mãe, e no que isso é. Mesmo que fosse assim, eu, como economista, vou explicar. Tá, no que você ter uma formação, ou ser ou ter algum título, ou ser uma mãe, ou ser um pai, no que isso o que isso te dá a mais do que o outro de argumento ou de autoridade para falar sobre um assunto? O que te dá autoridade para falar sobre um assunto é você estudar sobre o assunto, ponto. Então, assim, se você estudou, fez uma análise de impacto financeiro, etc., e trouxe dados, fez pesquisa, você está totalmente apto a falar sobre isso. Agora, se você é um economista que nunca estudou o impacto direto do financeiro de reduzir uma escala 6x1, não adianta nada. Você ser um economista, uma mãe, um filho, um pai, um avô, isso não muda nada. por 1 seria benéfico para a sociedade brasileira, porque as pessoas teriam mais tempo para, por exemplo, cuidar da casa, fazer comida. Então, isso melhoraria a economia doméstica das famílias mais vulneráveis e seria muito positivo para a nossa sociedade, inclusive para a saúde, porque você poder cozinhar em casa e comer a sua própria refeição traz mais saúde. Nicole, eu concordo. Cara, fala umas coisas meio bobas, meio óbvias, né? Mas que não tem absolutamente nada a ver com o impacto financeiro, né? Da mudança. Ela falou que ia responder o impacto financeiro e usou um monte de argumento, sei lá, que as pessoas no dia a dia vão querer fazer, né? Ah, eu quero comer em casa, então eu vou ter mais saúde, o que também é mentira, né? Porque muita gente às vezes vai comer em casa e não faz uma comida, não tem tempo, ou tem preguiça, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas sim, o descanso é importante, as pessoas estando em casa, elas podem realmente pensar em fazer coisas mais saudáveis, o que não necessariamente vai ser verdade. Concordo que a escala 6x1 atrapalha tudo isso da população. A minha discordância com isso é que não vai ser com uma PEC, que é com uma canetada lá de Brasília, que a gente vai aumentar a produtividade do brasileiro e fazer ele trabalhar menos e ganhar mais. Não vai ser, como eu provei na PEC das domésticas. O que a gente tem que fazer para aumentar... A produtividade, ela é medida do quanto que é produzido em um determinado espaço de tempo, correto? Sim, corretamente. Meu Deus, olha isso, alguém sabe o que é produtividade ali. Então é só você colocar mais pessoas dedicando o seu tempo ao trabalho. Nós temos muitas pessoas na sociedade brasileira que não trabalham. Então, o que você... Não, você acabou de falar, cara. É o tempo produzido dentro de uma determinada grade de horário. Então, você colocar mais pessoas para trabalhar não aumenta a produtividade do brasileiro. Você pode sim produzir mais se você tiver mais horas de trabalho, mas isso não aumenta a produtividade. Meu Deus do céu, pelo seu argumento, então é melhor a gente mudar para uma escala 7x0, que daí a gente aumenta a produtividade. Não aumenta, meu Deus. Disse colocar mais pessoas no mercado do trabalho. Seria mais justo Então, você tá dizendo que mais pessoas trabalhassem e que as pessoas que trabalham mais hoje, que carregam a nossa sociedade vai acabar o nosso nas tempo. Então, costas. antes, deixa eu só perguntar para você de novo. Que é a pergunta que não quer calar, inclusive a Erika Hilton não respondeu isso. Se a gente está defendendo que as pessoas trabalhem menos, em menos dias, e você está dizendo que tem muita gente querendo trabalho, então é só contratar mais, quanto custa isso pro capitalismo brasileiro? Com toda a burocracia que a gente tem, com a burocracia que a gente tem. Como é que a gente contrata mais gente sem ter impacto financeiro? O senhor concorda que normalmente o empresário tem mais dinheiro do que o trabalhador que ele contrata? Com certeza. Então ele contratar mais trabalhadores ia trazer mais justiça social. Nossa. Próxima pauta é... Mano, é muito louco isso, né? Mano, é um grupo de pessoas que não consegue argumentar, coisa simples, e não consegue nem aprofundar a conversa, cara, porque numa conversa dessa, daria, por exemplo, para você argumentar assim, ok, então eu concordo com você que vai ter um impacto financeiro se a gente pensar em microempreendedores,
Mas então, vamos falar sobre diminuir a escala 6x1 apenas para as pessoas para empresas de tal porte que faturam a partir de tantos reais? Pô, legal, seria uma coisa bacana, porque essas empresas, elas têm uma margem de lucro muito grande que daria para, a partir disso, você pensar em mais qualidade de vida das pessoas e em menos lucro. Aí, ok, aí eu estou de acordo. Agora, você vai mudar uma lei para poder pegar todos os empresários do Brasil, onde sim, o empresário naturalmente ele ganha mais do que as pessoas que ele está contratando. Porque senão ele seria funcionário, ele não seria empresário, né? Ninguém é maluco de ser empresário no país sem você poder almejar um lucro ou um ganho maior. Agora, você passar uma lei onde você vai prejudicar essas pessoas que na ponta, que estão no dia a dia aqui trabalhando, não faz o menor sentido. Inclusive, você trazendo esse recorte só para as grandes empresas, vamos supor, vamos pegar algumas empresas, alguns setores de piloto para a gente poder colocar isso e ver se aumenta a produtividade do brasileiro. Aumentando a produtividade, a gente tendo certeza do impacto financeiro, aí sim a gente pega essa lei e aplica para todo mundo. Então vamos pegar um setor do varejo, onde tem muito isso, né, onde tem muita loja e tal, vamos aplicar isso para esse setor. Vamos colocar ali que você tem que ser um varejo que tenha a partir de tanto por cento de faturamento, a partir de tanto de valor absoluto de faturamento, e aí a partir disso essas pessoas não podem mais fazer a escala 6x1, elas têm que fazer somente a escala 5x2 ou abrir uma margem para elas contratarem outras pessoas ali numa escala, sei lá, 4x3 ou até 3x4, que seja. Mas abrir uma margem para fazer outro tipo de contratação. Fez o piloto, funcionou, analisou o impacto econômico, que para essas pessoas não vai ser absurdo. O preço das coisas não teve grande alteração, porque eles não repassaram para a população e aumentou a produtividade. Pô, legal, aí a gente pensa em como colocar isso para toda a sociedade, como que pode funcionar para o microempreendedor, como que pode funcionar para o dono da padaria, como que pode funcionar para quem tem 1 ou 2 funcionários. Aí sim a gente está falando de um debate sério. Agora, o debate que é feito aqui, ou é sim ou é não, ou passa ou não passa, não existe. Se você está vendo esse vídeo no corte, eu vou reagir a cada ponto, a cada afirmação aqui do debate, para ajudar vocês também a ver isso de forma separada, enfim, e ver aquilo que mais interessa a vocês. Comenta aqui se você não concordou, se você quer colocar algum argumento, a gente pode inclusive debater ali no chat. Galera, sempre com muita educação, tal, sem partir para ofensa, tá? Então, podemos debater aí. E também convido aí qualquer pessoa, se quiser debater qualquer dia, online, gravado aí comigo, sobre algumas pautas. É interessante, eu sou super a favor do diálogo, beleza? Gostou? Curte, comenta, compartilha para chegar aí mais gente. Não gostou? Paciência. Um abraço.